Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. É uma passagem bíblica muito conhecida, mas a palavra de Deus ela se renova a cada instante, a cada momento, amém? 1 Samuel, capítulo 17, você abre a sua Bíblia, deixa ela aberta em nome de Jesus. Se você achou, dá glória a Deus bem grande aí. Ao mesmo tempo, interceda, feche seus olhos. E me ajuda aí nessa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai. Estou aqui nesta noite, meu Deus, para passar a tua palavra, Senhor. Uma palavra que não é minha, vem dos céus, vem do teu coração. Que essa palavra, meu Pai, ela vá ao encontro às almas que veio aqui hoje. Pessoas que vêm de casa hoje cheias de problemas. Mas que a tua palavra ela venha com um bálsamo, meu Deus, e sare a alma nesta noite. E que cada um que veio aqui, meu Deus, não ouviu o pastor, nem homem nenhum, mas veio aqui sentir a presença de Deus. Vá para casa abençoado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nesta oração, dá uma salva de palmas, Deus maravilhoso. Eu quero teu Deus, teu Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Deixa aí aberto, não fecha a tua Bíblia. Antes disso, eu quero fazer aqui uma pequena introdução. Vou falar de um camarada chamado Davi. Ele tinha 7 irmãos. E nesse tempo aqui, chegou ao coração, Deus fala com Samuel e diz, olha, o rei Saul, eu não quero mais ele como rei. Você tem que sair e ungir outro rei. Deixe de ter pena de Saul, porque Saul está errando na minha presença. E eu não quero mais ele como rei. Eu vou tirar ele, o reinado da presença de Saul, das mãos de Saul. Então Samuel sai, ele vai de encontro a um camarada chamado Jessé. E esse camarada, Jessé, ele é pai de 8 filhos. Diga, 8 filhos. Só que quando ele chega lá, só tinha 7, pastor. Só tinha 7 filhos. E aí, ele entra lá e diz assim, olha, Deus mandou eu vir aqui que eu quero ver os seus filhos. Ele não explica ainda a Jessé o que ele ia fazer. Mas Samuel já sabia de tudo. Deus tinha revelado para Samuel que ele ia ungir um dos filhos daquela casa. Diga glória a Deus. E Samuel vai lá e entra naquela casa. E eles... Jessé pergunta a Samuel, é de paz? Ele diz, é coisa boa. Porque quando um profeta chegava no arraial, o profeta chegava em algum lugar, quem estava lá, o dono, o patriarca da casa, perguntava logo, porque às vezes ia coisas ruins. Deus ia impressar o povo. Mas nesse dia não. Deus ia com a bênção para a casa de Jessé. Amém? Então Jessé pergunta e ficou mais aliviado. E Jessé volta e vai lá e entra primeiro na casa e manda os filhos se arrumar. Olha, se arruma que o profeta vai ver vocês. Eu imagino ali, ó, os filhos de Jessé tudo arrumado. E tinha 13 que participaram do exército do rei Saul. O nome do primeiro era Eliabe, era o primogênito. O segundo era Abinadab. E o terceiro, Samar. Esses 3 participavam do exército de Saul. Estava lá. E já pensou? O primogênito, cara forte. É um orgulho, não é? Está no exército. O meu filho está na aeronáutica. O meu filho está na marinha. Ele é um capitão do exército. Ele é um maioral do exército. Quer dizer, é um orgulho para um pai. Sim ou não?
Não é verdade? Não é orgulho? Você tem um filho, está no exército, ó, e o exército Deus vivo. Aí é que a coisa melhora mais ainda. Aí é que é orgulho. Aí Jessé bota a fileira dos filhos e apresenta um cada vez. Primeiro vai o Eliabe. Quando o Eliabe entra na presença de Samuel, na presença de Deus, Samuel, o profeta, de novo, é esse, meu Deus, dentro dele, o seu íntimo. De novo, meu Deus, é esse, tem que ser esse. Por quê? Porque Eliabe era o primogênito. E quando a bênção, a maioria das vezes, vinha para uma casa, o primogênito era o primeiro a receber a bênção. Era assim. Mas levante sua mão e diga assim, ó, todos vocês, o meu Deus é um Deus que quebra protocolo. E ele quebra mesmo. Assim ele queira. Então, quando Eliabe chega e passa na frente de Samuel, Samuel olha para aquele homem forte, marrudo, que faz parte do exército, malhado, bem grandão. Que isso aí não é... Uma pessoa de Deus, ele pode ser malhado, ele pode ser bem afeiçoado, bonitão, está na academia. Não tem nenhum problema, irmão. Amém? Mas nesse caso aqui, Eliabe, ele só era a casca. Quando Deus vê a presença de Eliabe na sua frente, e Samuel diz, olha, é esse, tem que ser esse. Primogênito, bem apresentado, um cara grandão, malhado, um guerreiro, que fazia parte do exército de Saul. E Samuel diz, meu Deus, tem que ser esse. Aí Deus, imediatamente, instantâneo, diz a Samuel, Samuel, não é esse. Eu não vejo como o povo vê. Eu não vejo como o ser humano enxerga. Eu não enxergo como o ser humano enxerga. O ser humano enxerga só a casca. O ser humano enxerga só as vestes. O ser humano só enxerga a pele. Eu enxergo o coração. Eu sou do coração. E ele é rejeitado. Passou o primeiro. Passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E Samuel olha para Jessé, o dono da casa, o pai daqueles camaradas tudinho, e diz, se acabaram os filhos, eu acho que ficou aquele silêncio, aquela decepção, aquela coisa meia, sabe? Como assim? Se esses 3 filhos primeiro eram os camaradas que era para ser aprovado, isso na mente do pai. O orgulhoso pai, não é? Que estava ali, ó, de frente de Samuel, de frente dos seus filhos, e na mente de Jessé, o pai, um daqueles primeiros ali, pelo menos, Eliabe, Abinadab e Samar, que fazia parte do exército de Saul, do rei Saul, era para ser escolhido. Mas Deus quebra protocolos e sonda os corações. Bota a mão no seu coração e diga assim, meu Deus, sonda o meu coração. E que eu nunca queira ser só uma capa. Amém? Glória a Deus. Se passaram os 7 filhos. E Samuel diz a Jessé, acabaram os seus filhos? Aí é quando ele vai dizer, não, ainda tem um. O esquecido está lá fora. Está cuidando das ovelhas. Sabe o que é que Samuel diz? Ali era uma refeição, ali era uma ceia. Eles iam fazer uma refeição. E quando o profeta chegava, tinha almoço, tinha festa na casa. O dono da casa tirava o melhor que ele tinha na despensa. Mandava matar o melhor carneiro ali para apresentar ao profeta, porque era o homem de Deus. Era para honrar o profeta. Então o profeta estava ali de pé, Jessé de pé também, a ceia aqui e os 7 filhos. Então Samuel disse, porque Deus disse a Samuel, Samuel, só vai ceiar quando esse filho que está lá fora, no relento, esquecido, um pastorzinho que está lá, tomando conta de ovelha, sabe? Só vai ceiar, só vão sentar na mesa e ceiar quando o último filho chegar. Você pode dar glória a Deus aí.
E foram chamar. O camarada dos olhos azuis, parece até o Rael, né? Os olhos azuis, galeguinho, né? Bonito, mas era só um jovem. E quando ele chega, eu imagino que Samuel viu aquela luz sobre aquele camarada. E eu imagino que aquela casa ela enche de glória. Eu imagino que aquele lugar ele enche de glória. Ali virou uma igreja. Virou uma coisa espetacular, incrível. Porque uma unção de Deus ia descer naquele lugar, irmão. Davi se ajoelha. E Samuel unge Davi como rei. O segundo rei do povo de Deus foi Davi. Mas não para por aí. Enquanto isso, Davi estava sendo ungido, mas não tinha coroa. Davi era ungido rei por Deus, mas não tinha um trono de rei. Davi não tinha as vestes de rei. Davi não tinha um anel de rei. Davi não tinha nada que significava o rei na vida dele. Mas ele tinha uma coisa extraordinária que o outro rei Saul já tinha perdido, ou estava perdendo. A presença de Deus na sua vida. Tudo passa, tudo volta ao normal. Os irmãos de Davi vão para o exército. E com o tempo, a Bíblia fala claramente, depois você pega aqui do versículo, capítulo 17 diante, a Bíblia dizendo que o Espírito de Deus se afasta de Saul. Diga misericórdia. O rei Saul, que tinha coroa, que tinha trono, que tinha vestes de rei, que tinha sapatos de rei, que tinha autoridade de rei, que tinha tudo de rei, súdito, tudo, não tinha mais a presença de Deus na vida dele. Quando o Espírito de Deus sai do rei Saul, um espírito maligno vai atormentá-lo de dia e de noite. E aí Saul fica perturbado, vê vultos, embola no chão, quer se jogar na poeira, quer se jogar nas brasas. Saul fica perturbado, o rei está perturbado, não. O rei está endemoniado, o que acontece agora? O que a gente vai fazer? Não, vamos chamar um tocador. Alguém deu a ideia. Vamos chamar uma pessoa que toque. Vamos chamar alguém que toque alguma coisa. Porque naquela tradição, naquele tempo, era um costume. Uma pessoa que tocava muito e tinha a presença de Deus, ela tinha como expulsar os demônios. Mas não era para sempre. Não era. Era temporário. O cara estava lá, a pessoa estava lá endemoniado, perturbada, a pessoa chegava e começava a tocar e falar em nome de Deus, aquilo tudo. E a pessoa era aliviado da opressão maligna. Era assim. E Saul estava nessa condição. Então alguém se levanta e diz: olha, eu conheço um. Eu conheço. O filho de Jessé. O nome dele é Davi. Ele toca harpa, faz salmos. Olha o currículo do camarada. Ele toca harpa, faz salmos. Presta atenção, ele não só toca salmos, ele faz, ele cria. Ele é um adorador. Salmos é adoração. Então ele começa a olhar para cima e dizer: meu Deus, tu és a glória da minha vida. É o salmo de Davi. Meu Deus, tu és o meu respirar. Tu és tudo. Eu não posso andar sem a tua presença, Senhor. E tocando, e isso está nos salmos. E Davi é um dos maiores salmistas que já existiu na Bíblia. E ele é chamado. Agora o currículo do camarada é esse. Toca bem, é bonito. Toca bem, é bonito. É bom nas palavras, faz salmos. E o principal, tem a presença de Deus.
Aí alguém diz, vai chamar esse camarada agora que o rei está precisando. Digo, vamos chamar. Cadê Davi? Preste bem atenção. Davi foi ungido a rei? Sim ou não? Mas Davi não tinha coroa, não tinha trono. Voltou para onde? Tomar conta de um rei. Vou abrir um parênteses aqui. Está vendo alguma coisa, irmão de Deus? Ela vai chegar. Não se preocupe. Se foi Deus que vai, se foi Deus que te prometeu, a promessa vai chegar. Ninguém toma. Ninguém toma de você. Se é Deus que te prometeu, ninguém vai tomar de você. Davi foi ungido, mas ainda não era o rei na prática. Vamos dizer que ele era um rei reserva, né? Tinha que crescer primeiro, tinha que aprender muita coisa. Mas Saul não era rei. Precisou de quê? De uma pessoa que tinha a unção, porque ele perdeu a presença de Deus. Quem era que tinha a presença agora? Davi. Foi ungido. Aí Davi sai de lá e vai até o rei. E a palavra de Deus diz assim, ó, que quando Davi começava a cantar os salmos, aleluia, o espírito maligno começava a se afastar do rei. E aquelas cordas, por isso que eu falo tanto no louvor, meu irmão, isso aqui é uma harpa de Deus. Isso aqui são tambores dos céus. Não é aquilo ali que vai fazer a diferença, é você que toca. Porque alguém pode se converter só com dedilhado aqui, ó, sem nenhuma palavra. Porque o louvor ele liberta, ele vai lá e... Só o louvor ele liberta, irmão. Mas tem que estar conectado a pessoa com o instrumento. Se quem subir aqui quiser só ser estrela, não vai acontecer. Mas se tiver a união em Cristo Jesus, Deus se movimenta no meio dos louvores. Quem entendeu agora a Deus aí? Eu estava aqui, ó, ainda estou chorando ainda. Não sei se você está percebendo, isso aqui é lágrima. Davi vai para o rei, toca. E a Bíblia diz que o rei amou Davi. Amou, considerou. Foi lindo aquilo que Davi fez. Ele manda um recado para o pai de Davi, olha, ele não é ainda com a idade certa para servir o exército, mas ele vai e vem. Quando eu tiver mal, alô, Davi, estou mal, meu filho. Tá, pronto. Pega a tua arma e vem para cá. Eu estou aqui aperreado. É o rei. Davi saía de lá e vinha-se embora. Porque isso é uma ilustração, viu? Lá não existia não, celular. Amém? Para você não se confundir. Então Davi vinha, tocava a harpa, o rei melhorava, passava 2, 3 dias e ia tomar conta das ovelhas. Olha que coisa incrível. Isso é muito bom, irmão. Mas a promessa de Deus e o propósito de Deus, ninguém vai tirar da tua vida. Se foi Deus que prometeu. Davi não foi rei logo. Passou muitos anos para ser rei. Ele esperou Saul morrer. Saul ainda era ungido. E ainda era rei, só não tinha presença. Davi foi ungido rei, não tinha trono, não tinha coroa, não tinha súditos. Saul ainda era o rei, mas não tinha presença de Deus, não tinha nada. Era perturbado e precisava de um garoto para chegar lá e cantar salmos e tocar sua harpa em nome de Deus, para libertar a alma do rei. Você está entendendo o que é que Deus faz? Ele quebra o protocolo. Ele faz o que ele quiser. Porque ele abre, ele fecha, ele ressuscita, ele leva a sepultura, ele abre uma porta onde não existe, ele faz o que ele quiser. Esse é o nosso Deus. Os olhos de Deus passam numa rapidez tão grande que nem a velocidade da luz acompanha. Para você entender quem é Deus. Então ele não perde nem um passo, nem meu e nem seu. Está sofrendo? Calma aí. Deus está trabalhando nessa causa. Ele está trabalhando. Aleluia. Capítulo 17. Livro de Samuel.
Sua Bíblia está aberta, não está, irmão? Amém? Davi disse a Saul, versículo 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração. Vou repetir. Capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha um pouquinho para cá, deixa a Bíblia aberta. Que assunto é esse? Todo mundo conhece. Gigante Golias. Chega no arraial. Olha, eu tenho Os filisteus dizem assim, ó, eu tenho um guerreiro. Para lutar com um guerreiro do povo de Deus aí, ó. E como é o nome dele? É Golias. Pronto. Se ele vencer, os israelitas são nossos escravos. Então, se você vencer o nosso herói, nós somos seus escravos. Olha a malícia. Aí, de repente, eles esperam, faz as fileiras. O exército. Filisteu faz a outra fileira do povo de Deus. E quem desce? Um gigante, meu irmão, de quase 3 metros. E aí? Primeiro dia, ninguém foi para pelejar com ele. Com medo. Mais de 1000 homens com medo de um homem só. Aí só podia ir um só. Confronto cara a cara. Amém? Aí todos ficaram com medo. Quem estava lá? Os irmãos de Davi. Aqueles que o pai dele queria ungir como rei. Os heróis de Jessé. Os pancada. Os fortão. O homem do exército. Eliabe era o primogênito. Eliabe estava assim, ó. Quando ele viu o gigante. Tremendo. Com medo. Por quê? Porque era só a capa. Deixa eu botar aqui um paredezinho aqui. Para a gente entrar nessa mensagem direitinho. Os jovens, até os adultos, não olha muito para o mundo não, meu irmão. O mundo só mostra a capa. O mundo só mostra aquilo que é mais belo. O mundo só mostra a tinta que está por fora da podridão. E você que é jovem tem que ter o discernimento, tem que aprender o que é isso. Ah, é de Deus? Beleza. Mas se não for, corra. Porque não é bonito o que está por trás. Bem assim foi lá, quando Davi foi ser ungido. Eliabe, até Samuel, o profeta de Deus, pensou que era Eliabe, mas não era. Porque só era a capa. Então, se um profeta, ele pensa e vê o brilho só da capa de alguém, imagine você, jovem, que tem que aprender muito ainda. Imagine você, que não vem à igreja direto. Imagine você, que não ouve a palavra de Deus constantemente. Você é um alvo fácil para o mundo. Porque o mundo só mostra o brilho, só mostra a capa, só mostra o exterior. Mas Deus, ele mostra o conteúdo que tem dentro. Mostra quem você é, mostra quem eu sou, mostra tudo aqui na palavra dele. Então fique esperto. Você que é jovem, você que é adulto também, fica esperto. O mundo só quer mostrar aquilo que ele quer mostrar. Mas por trás é podridão. Eu lembro de uma coisa, quando Jesus disse assim, ó, aos fariseus de um combate. Vocês nem vão para o céu. Ainda impede dos outros, atrapalha dos outros subir ao céu. Vocês são como os túmulos caiados. Bonito por fora. Isso é o mundo, irmão. E podres por dentro. Isso é o mundo. É como se fosse um túmulo bonito por fora, mas representa a morte, morte espiritual. Os jovens, os adultos, os casamentos, dos amigos, da presença de Deus na tua vida. Morte espiritual. Levante sua mão direita e diga assim, Senhor Jesus, me dá discernimento, que eu nunca caia nesse laço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar a ler? Onde é que eu estava aqui, meu irmão?
Versículo 34, não foi? Então respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, eu feri e levei o cordeiro da boca levei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Ele de circunciso, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de quem? Pronto. Não era mais ele que ia lutar ali. Acabou-se. Arrebentou o gigante. Não, eu vou lá porque eu sou desenrolado. Não. Esse camarada, ele pode ter 10 metros de altura, mas ele está afrontando pouca coisa não. Ele está afrontando o exército de que tem dono. Ele está afrontando o exército, humilhando os guerreiros do Deus. Ele está humilhando os guerreiros de Deus, homens de Deus. Então Deus aí, nessa ocasião, ele toma a frente. Aí eu começo a falar de Davi agora. Davi agora vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. E a gente já conhece tudo já. O que aconteceu? Ele foi lá, pegou 5 pedrinhas, aquele negócio todo, e joga no gigante. É assim. Até as crianças, né, sabem dessa história. Mas só que se eu analisar esse texto, e pegar esse texto, trazer assim, ó, puxar ele para a nossa realidade. Ele disse o quê? Saul, porque Saul negou a ele. Você não vai. Primeiro, era o tocador de harpa do cara, né? Entendeu? Se ele morresse, Saul estava ferrado. Tinha que arrumar o tocador. Quem é que expulsar os demônios de Saul? Saul ficou preocupado. É a primeira hipótese, isso aí. E segundo, ele era um jovem. E o camarada era um gigante, preparado. A palavra de Deus diz que ele tinha uma coraça, tinha um capacete, era uma estrutura, um tanque de guerra de matar, para matar. Entendeu? Era esse camarada filisteu, gigante. Então, Saul, ele olha e diz, olha, então vamos fazer o seguinte, não vá não. Não vá não. Porque você vai perder. Se nem o rei acreditava em tu, quem vai acreditar? Se viu você expulsar o demônio com a arma. Entendeu? O rei estava tão atemorizado. Já estava com 40 dias já. Todo dia de manhã o filisteu amanhecia lá e dizia, vem, covardes, não está comigo. Ninguém ia. Eliabe, todo mundo não ia. Chegou o ponto que o rei disse, ó, quem for agora vai casar com uma filha minha, uma princesa, olha só. Vai casar com uma princesa, vai ter os seus impostos, água, energia, luz, IPVA. Pensou aí? Água, energia, luz, IPVA, IPTU, tudo é tudo pelo reino. É a vontade, usa aí a vontade, micro-ondas, tudo aí, ó. O rei está pagando. Ninguém foi, meu irmão. Ninguém foi com medo. Está entendendo? E outra, ainda vou cobrir quem matar o gigante de riqueza. Só, vai ser redundância. Eu pergunto a você, quem foi? Ninguém. Mas alguém se interessou. Olha, alguém se interessou. O pai de Davi manda Davi lá, olha, uma comidinha lá para os irmãos, e Davi olha assim, poxa, quem é? Que negócio está acontecendo? Que furdunço é esse aqui? Que movimentação é essa aqui, meu irmão? No arraial? O que está acontecendo? Aí ele fica escutando lá o camarada dizer, ô covardes, israelitas, vocês não são de nada. E ele olha, oxi, o que está acontecendo com vocês? Aí Eliabe, com inveja, porque ele foi ungido, né? Traíra, porque dentro de casa sempre tem um traíra e tem medo, irmão. Tem aquele que você faz uma coisa, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é dentro da igreja, nossa família, em qualquer canto, pode ser um primo teu, você quem for. Olha, tu é advogado, bicho. Deixa eu dar um abraço em tu, olha as unhas. Isso era para ser para mim, diga misericórdia. Mas existe. Ó, Caim matou Abel, irmão. Olha só.
Caim matou o irmão. Imagine do nosso meio. A inveja está aí, ó. E assim, está para lá, a inveja está lá. Entendeu? A inveja está para a rua. É assim, mas ela existe, está por aí. Se você não tiver estrutura, a coisa fica séria. Então, Saul disse assim a ele, ó, não vá. Então, quando tem uma bênção para você, irmão, sempre vai se levantar alguém. Quando você tem um projeto, quando você tem uma coisa grande, sempre vai te levantar alguém e dizer assim, ó, não vai dar certo não. Sempre tem um coveiro ali dizendo assim, ó, deixa eu enterrar os teus sonhos. Seja esperto, seja uma pessoa sábia, tenha fé, convicção. Diga assim, não, eu estou alicerçado em Jesus. Eu sei que vai dar certo. Se não der certo agora, um dia vai dar. Porque existem promessas, existe um propósito na minha vida. E eu sei que vai dar certo. Aí Saul disse a Davi, ó, vai dar errado, não vai dar certo não. Não vai dar certo. Aí Davi foi e disse, ó, eu matei um urso, presta atenção. O pai de Davi não sabia, a mãe de Davi não sabia, ninguém sabia que ele tinha matado um urso. Os irmãos também não sabiam não. O camarada matou um urso, ele matou um leão. E o pior, e mais incrível, ele tirou da boca do leão, meu irmão, o meu filhozinho lá, matou o leão, pegou pela barba do leão, imagine isso. E meteu um punhal e matou o leão, tete a tete, agarrado com o leão, meu irmão. O negócio foi sério. Aí você diz, tem presença de Deus ou não tem um homem desse? Tem que ser Deus na vida dele. Entendeu? Aí Saul vai dizer, então vá. Mas só que, trazendo para nós, Deus forjou Davi, matando o leão, preparou Davi, matando o urso. Ele aumentou a garra de Davi, a força de Davi. E a coragem de Davi, matando o leão e o urso. No anonimato. Lembrei do avô. Ninguém sabia. Ninguém. Os irmãos não sabiam. Ninguém sabia. Só Davi e Deus. E quem dava testemunho além disso era o leão e o urso, mas morreram. Bom, só os dois. Davi e Deus. Existem problemas que a gente passa, irmão. É bom demais ir para o shopping, ou não é? Né? Diz que eu cheguei ali e disse, calça verde. Né? Calça verde, né? Olha, calça verde bonita. Isso aí foi do shopping. A pessoa no shopping, tem outra calça verde ali também. Aí a pessoa está no shopping. Não está sendo forjado não, irmão. Você está curtindo. Eita, conseguiu um carro novo. Olha, está curtindo, é coisa boa, é colheita. Você não está sendo provado por isso não. Você não está engrandecendo, estruturando. Deus não está estruturando a tua estrutura. Ele não está fortalecendo a tua estrutura não, como você está ganhando, vivendo abundância não, irmão. Aprenda isso. Deus não está te estruturando não. Agora, quando você está no deserto, sozinho, aí Deus coloca um leão na tua frente, espiritualmente falando. Aí você vai dizer, agora, meu Deus, agora, ou eu tenho o Senhor, eu vou morrer aqui, nesse problema. E se você tiver Deus, você vence qualquer leão que aparecer na tua vida. Você vence qualquer urso, até porque o leão e o urso é para te forjar, é para aumentar a tua estrutura, é para o teu alicerce ficar mais fortalecido, para a tua fé aumentar, meu irmão. Foi isso que ele fez com Davi. Porque Deus sabia que vinha um Golias lá na frente. Que um exército, uma nação, ficou tremendo de medo por causa dele. Daquele incircunciso que afrontou por 40 dias até Davi chegar. Era rei o cara? Era não ainda. Mas ele era um adorador. Ele era uma vida aleluia. Oh, Deus! E a presença de Deus estava com ele. É só o que importa, irmão. Deus forja Davi com urso e com leão. Porque ele preparou ele para Golias lá na frente. Deus está te forjando. Está com problema, irmão, hoje? Está ruim. Está ruim. Deus está te forjando. Porque você vai passar por esse na presença dele.
E fique sabendo que lá vem um leão. Você mata o urso agora, lá na frente vem um leão. E você é preparado para o leão. Mas quando você mata o leão, aí Deus te prepara um gigante. Eita, esse eu não posso. Aí Deus diz, você pode tudo daquele que te fortalece. Você pode, você vai vencer. Vai em frente. Já estou te preparando. Eita, eu estou no deserto, isso é preparação. Meu Deus, eu estou no deserto, eu estou aqui aperreado. É preparação de Deus da tua vida. Quem serve a Deus aqui, dá glória a Deus bem grande, meu irmão. Então isso que você está passando não é derrota, não é provação, não. Deus está te preparando. Porque aquilo que vem ali na frente você não vai aguentar. Do jeito que você está, mas você passar por esse problema que eu sei que você vai passar. Porque Deus está no barco, você vai vencer qualquer obstáculo. Aleluia. Olha, tá do seu lado, diga assim, essa pessoa bonita. Diga assim, olha, o propósito de Deus, ninguém tira da sua vida. De novo, o propósito de Deus, ninguém tira da sua vida. Amém? Então Deus treina Davi. E Davi vai lá. Aliás, antes de Davi ir, o rei, o mal assombrado, o perturbado, perdeu a presença, pega a capa, aliás, a sua armadura, diz, ó, então faz o seguinte, como se ele ainda valesse alguma coisa diante de Deus, mas não vale não, irmão. Nós, sem a presença de Deus, não valemos mais nada. Nós não valemos mais nada sem a presença de Deus. Somos nada, somos uma folha seca. O vento vai e faz assim, ó. Vai para lá. Somos isso. Mas quando nós temos a presença de Deus, tudo muda. Tudo muda. Entendeu? Então Saul, sem a presença de Deus, pega a sua armadura. Vem aqui, Saul, vem cá, tu, do meio. Saul, não, você saiu. Eu errei. Davi, o do meiozinho, né? Por favor, ligeirinho. Suba aqui, vá. Aí Davi tá lá. Aí Saul pega um peso terrível, bota nas costas. Toma. O bichinho nem andava, ó. A espada desse tamanho, que era um moço. Entendeu? Ele era um moço. Pega o capacete, bota aqui, o cara nem enxergava. A armadura, tudo ali, o escudo. Anda bem devagarzinho, se arrastando. Eita, olha como ele ia lutar. Não tinha condições, não. Você está entendendo? Rapaz, tu matou, a Record está perdendo. Mas vamos lá. Ó, aí ele andava se arrastando, como é que ele ia lutar com um gigante? Contra um gigante desse jeito, com a armadura dos outros. E outra, a armadura que não tem, de uma pessoa que não tem a presença de Deus. Como me ajudar? Pode sentar, obrigado. E ele ainda bota, ele ainda pega a sua espada, ele ainda pega o escudo do rei. Mas ele diz, meu rei, não tem condição de eu ir com isso aqui, não. O peso do pecado, você não pode carregar, meu irmão. Você não pode assumir, ou vestir, ou aleluia. O pecado dos outros, não. Nós não podemos vestir o pecado dos outros. E ir para a guerra espiritual, vamos perder. E Davi sabia disso. Nós não podemos vestir os problemas dos outros que estão longe de Deus, por desobediência, não. Ah, fulano está em pecado, eu vou lá, vou assumir, vou resolver a causa dele. Ajuda em oração. Para passar necessidade de dar uma cesta básica, mas não chega junto demais. Senão vai influenciar você. Davi foi, vestiu, mas não deu para ele. Não deu. Ele pega a sua armadura, aliás, é do rei, tira ela, devolve ao rei. Rei, obrigado. Tá? Mas eu vou lutar com o que eu tenho. O que é que você tem para você lutar? O que é que tu tem para lutar? Existia uma viúva que o profeta foi lá para pagar a dívida do seu filho. E o profeta disse, tu tem o quê? Ela disse, não tenho nada. Disse, não, rapaz, tem alguma coisa. O que é que você tem aí? Ela disse, só tem um pouquinho de azeite. E pronto. Vai arrumar panela aí na vizinhança. E Deus fez um milagre, e ela paga a sua dívida, e jorrou panela, jorrou
azeite, encheu as panelas, encheu tudo. O azeite só parou quando as panelas pararam de chegar. Então, o lucro como você tem. O que é que você faz? Vende sopa? Vai ser uma profissional, você já é. Mas vai ser, uma pessoa que vai dar emprego até para outros. Agora tem que ter a presença. Sem isso não vai. Amém? Eita, mas eu mexo com a cozinha, eu venho. Vai com a tua cozinha, com a tua culinária, mas tem que ter a presença de Deus. Senão não vai à frente. Eu sou executivo, Você sabe fazer o quê? Só vai na tua fé, meu irmão. Eu tenho um curso de brigadeira. Vai na tua fé, mas com a presença de Deus. Eu vendo reciclagem, vai lá. Tu vai ser um camarada que vai até empregar os outros por causa da tua reciclagem. Tu vai crescer muito. Mas com a presença de Deus. Sem ela não vai não. Porque Davi, ele não tinha nada, não tinha armadura, não tinha nada. Ele pegou só a sua fome, 5 pedrinhas e foi lá. Nem o escudo ele foi. Ele não quis nada de saúde, nada. Sabe o que é nada? Por isso que o mundo, ele não é digno da pessoa que tem a presença de Deus, não, irmão. Você é para influenciar o mundo. Você é para chegar lá fora e dizer assim, rapaz, deixa de beber, meu irmão. Eu já bebia, caía nos cantos, escutava reggae. Eu era um prostituto. Eu era um cara que meus pais olhavam para mim e diziam assim, tá andando por outro caminho. A minha vida estava assim, Mas um dia, de vez em quando eu faço isso aqui. Vai dar tempo, hoje vai dar tempo. Eu faço isso aqui de vez em quando. Passou um carro de som. E eu estava ali naquele churrasquinho de gato, não era o que chamava churrasquinho de gato, né? Não é aquele pé da pena que tinha na rua, né? Aquele negocinho lá, churrasquinho de gato. Que eu acho que os gatos do Boston sumiu tudinho. Misericórdia. Aí aqui, aí tem aquelas cachaças, aqueles tubos de pitu, isso na rua. Eu trabalhando no Bom Preço, não era crente não, irmão. Isso há mais de 20 anos atrás, bem mais. Quando eu saí do Bom Preço, alguém mal assombrado que não saúde. Eita, galeguinho, vem cá, que eu tinha um bigode amarelo. Vem cá tomar uma. Eu fiz assim, né? Fui lá. Deixei aquela meiota lá que chamava de meiota, não era assim, tá lembrado? Tá lembrado, né? Mas esqueça. Não, é porque você era do tempo, rapaz, da minha geração. Aí botava lá, Aí eu peguei lá o churrasquinho de gato, dei a primeira mordida, cachaceiro, prostituto, tudo de errado. Enquanto isso, irmão, não é para mim engrandecer, não, porque o meu passado é um passado de vergonha. Hoje eu me envergonho do meu passado. Mas ele tem de vez em quando de vir hoje, porque o meu passado é um presente de pessoas que estão aqui, talvez. Entendeu? Ou de pessoas que estão lá fora, eu tenho que falar isso. Então, o meu passado é uma coisa de vergonha. Hoje eu sinto vergonha do meu passado. Mas ele tem que vir como testemunho para ganhar almas. Ganhar almas, vidas por aí afora. Então, quando eu peguei aquele churrasquinho, não tinha tomado ainda, quando eu mordi aqui, ele passou um carro de som. E eu comecei a ouvir, Os caras falando de mulher, não sei o quê, jogo, cachaçada, tudo ali. E eu não prestei mais atenção naquilo, prestei atenção naquela flecha que estava vindo de longe. E o louvor era esse. Toma uns pedaços do meu ser, toma tudo meu para mim. Estiver do meu ser. Quem disse que o louvor não entra em lugar que a palavra... Olha, se fosse alguém naquele meio, irmão, meu querido, engravatadozinho, toma um profeta, eu não queria.
Porque não era momento para um profeta entrar ali numa palavra, não. Mas era momento da flecha do louvor me atingir. E ela veio. Ela veio. E a minha estrutura começou a ficar diferente, irmão. Naquele momento foi instantâneo. Chego a me arrepiar quando eu lembro disso. Eu tenho que falar isso direto, porque às vezes você precisa de ouvir uma coisa assim, irmão. Isso foi uma experiência que um cara mudando, que eu era prostituto. Eu caía nos lugares. Eu tocava carnaval, até a festa do mundo. Saía, ganhava dinheiro, chegava no cavalo liso. Maltratava a minha esposa. Mas depois desse dia, tudo muda. Eu saio atrás daquele louvor. Eu saí mesmo atrás do carro de som. Deixei tudo para lá e fui comendo aquele churrasquinho. E o carro de som foi lá e alguma coisa ficou aqui. Sabe? Depois desse dia eu me aperriei para poder ir à igreja. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, irmão, até hoje. Pregue para quem está bebendo, irmão. Pregue para quem está se prostituindo. Pregue, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para pregar a palavra, para fazer o IG mesmo, para pregar a palavra. Mesmo que se alguém se levantar e disser assim, não vai dar certo, tudo vai dar certo, porque Deus está comigo. Mas não queira pecado de ninguém para sua casa. Não queira a armadura de quem não tem presença de Deus, porque não vai servir você. Aquela cachaça que você tomava lá atrás não cabe mais na tua vida. Aquela prostituição que você fazia lá atrás não entra mais na tua casa nem na tua vida. Essas armaduras só dá em quem não tem presença de Deus. Mas se você é nascido de Deus, verdadeiramente, você não volta mais atrás. Você pede para morrer. Eita, pequei, meu Deus, quase que nem Davi. Matou Urias, pediu para morrer. Mas ele não pecou mais. Davi teve uns pecados ali muito tremendos na vida dele, grandiosos. Mas ele era um camarada, quando ele caía aqui, se levantava e dizia, meu Deus, eu pequei. E sinceramente, Deus, diante de Deus, ele pedia perdão e Deus perdoava. Davi era isso. A diferença dele para Saul, porque Saul não pedia perdão. E Davi perdia e Deus perdoava. E Deus sondava o coração de Davi. E era assim que acontecia. Quem está entendendo, não vai a Deus aí, bem grande. Quero que você abra a sua Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 4. Que a gente está vendo. Nunca pare de sonhar, meu irmão. Nunca pare de acreditar nos propósitos de Deus na tua vida. Nunca queira deixar a presença de Deus por nada. Não tem dinheiro do mundo que pague. Não tem nada que vai substituir a presença de Deus na tua vida nem na minha. Filho não substitui, marido não substitui, nada vai substituir a presença de Deus na tua vida e nem na minha vida. Nada. Paulo, um dia, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos. E ele era o camarada que matava os cristãos. Na hora de Estevão morrer, Paulo estava lá. Paulo foi um dos caras que arquitetou a morte de Estevão. Saulo estava lá. Mas chegou um momento que quando Jesus ressuscita lá na frente, lá na frente, e Paulo perseguindo os cristãos, e de repente, Paulo ia para um lugar, para outra cidade, ele é uma comitiva, e uma grande luz aparece para Paulo, e Paulo cai do cavalo, e Jesus aparece em uma luz mais forte do que a claridade do sol do meio-dia. Sabe o que é que Deus disse a Paulo, o próprio Jesus? Paulo, Saulo, que era Saulo ainda, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? E desde este dia,
Saulo não era mais Saulo, era Paulo. Paulo, o evangelista, o maior deles. Nasceu de novo com essa experiência. E Paulo, lá na frente aos Timóteos, ele sofreu, levou chicotada, foi caluniado, foi apedrejado, tudo foi forjado de todos os jeitos. Leões, ursos, Paulo matou. Deus fez isso com ele, treinou Paulo a todo momento. Treinou o perseguidor a ser perseguido. Aí Paulo, no final da vida dele, diz isso aos Timóteos. A Timóteo, ele manda uma carta para lá. Olha o que ele diz, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, quando amam a sua vida. Entendeu? Quem mexe com você, mexe com Jesus. Quem mexe comigo, mexe com Jesus. Quem mexe com o Senhor aqui, mexe com Jesus. Quem mexe com o Alain, mexe com Jesus. Quem mexe com a Senhora, mexe com Jesus. Eu mexe com você, cada um que seja, criança, adulto, eu já idoso, mexe com Jesus. Mas a tua presença, a presença de Deus tem que estar com você. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar juntinho com Ele. E os propósitos de Deus vai fluir na tua e na minha vida. Jesus diz um dia: eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Ele não te abandona, ele não deixa você para trás. O ser humano deixa até a mãe, o maior amor que existe na terra é mãe. Ele ainda tem a capacidade de deixar um filho pequenininho, mas Jesus não deixa você para trás nunca, nunca. Em nome de Jesus. Pode se levantar e vamos orar em nome de Jesus. Levante sua mão direita e diga: eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Amém? Nunca esqueça isso. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai.